Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós estamos vendo aqui sobre a vida de Jó e já falamos sobre os debates que estavam acontecendo entre os amigos de Jó e o próprio Jó. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro debate e a resposta de Jó. O último ciclo de debates entre Jó e seus companheiros é marcado por um rompimento total. Em vez de uma conversa entre amigos, é, na verdade, uma verdadeira discussão, onde palavras duras são ditas de ambos os lados e o diálogo se encerra abruptamente. Ele faz parte para o ataque e atribui a Jó uma série de pecados. Calunia Jó, na intenção de arrancar dele uma confissão. A lista de pecados atribuídos a Jó contradiz aquilo que Deus havia falado a respeito dele e se choca com o que o próprio Elifaz tinha dito inicialmente. As calúnias de Elifaz exasperam Jó. Ele responde às acusações que lhe são feitas com um discurso indignado. Jó está muito magoado, e não apenas com seus amigos que o difamam, mas também com Deus, que o faz passar por tudo isso. Ele agora deseja comparecer perante o tribunal de Deus e defender a sua causa. Tem certeza de que, se puder se apresentar perante Deus, será declarado inocente. A essa altura, os seus amigos balançam a cabeça, escandalizados. Jó está sendo temerário e subversivo. A atitude radical de Elifaz despertou em Jó uma reação igualmente exagerada, como eu disse. E agora é a vez de Bildade se pronunciar. Mas depois da torrente de questionamentos que escutou, ele não sabe o que dizer. Bildade tem dificuldades em desmentir Jó, mas não está disposto em concordar com ele. Confuso e sem argumentos, ele fala que não compete ao homem questionar os caminhos do Senhor. Jó, depois, sem esconder o sarcasmo, diz a Bildade que apelar para a insignificância humana não ajuda em nada. E Jó começa a exaltar a soberania de Deus. Contudo, ao contrário de Bildade, Jó não usa a grandeza de Deus para fugir de assuntos difíceis. Ele toma a direção oposta. Jura por esse Deus supremo e magnífico, que não renunciará a seus questionamentos e nem se intimidará com as falsas acusações. Em seguida, Jó começa a discorrer sobre o destino dos ímpios, manifestando a crença de que serão punidos, contradizendo tudo o que já havia dito. Mas por que essa mudança de posição? Jó declara que não discorda inteiramente de seus amigos, mas acredita que existem exceções. Na opinião de Jó, no mundo coexistem, lado a lado, justiça e injustiça, lógica e absurdo, castigo e impunidade. E é desse modo que o último debate termina. Em resumo, Elifaz apelou para a calúnia, Bildade para a ignorância, e Zofar simplesmente se calou. No final, cada um combateu a ideia do outro, mas eles não conseguiram chegar a uma conclusão. A grande dificuldade de Jó e de seus amigos é que eles tentavam resolver um problema para o qual lhes faltavam elementos. O livro de Jó é um testemunho da insuficiência da mente humana para reduzir a fórmula simples às grandes questões da existência. Então eu pergunto, o que faltava para Jó e seus amigos? Faltavam informações sobre Satanás. Eles desconheciam o fato de que existe uma força maligna operando no mundo. Assim, atribuíam a Deus tudo o que não tivesse uma explicação humana. Mas há uma diferença entre a vontade ativa e a vontade
permissiva de Deus. O Senhor não prejudicou Jó, embora tenha permitido que Satanás o fizesse. Em segundo lugar, faltavam informações sobre a vida após a morte. Por não terem um conhecimento claro sobre o céu e o inferno, eles acreditavam que a justiça deveria se esgotar aqui mesmo, embora Jó tenha chegado a alguns vislumbres da eternidade. Em terceiro lugar, faltavam informações sobre o ministério de Cristo, o padecimento de Jesus no Calvário, morrendo para redimir a humanidade, deu uma conotação nova ao sofrimento e à dor. Ele nos fez enxergar a profundidade do amor de Deus. Também nos deu uma amostra da sua capacidade de extrair bênçãos de acontecimentos trágicos. Conhecemos a obra redentora de Cristo e contamos com os ensinamentos do Novo Testamento. Mas ainda algumas coisas só poderemos entender na glória, onde elas nos serão reveladas, como dizia Paulo, 1 Coríntios 13, 12. Os debates terminaram. Os amigos de Jó saem de cena, mas ele seguirá em frente, em busca de respostas. O que faltou aos amigos de Jó? Em uma palavra, fé. O erro deles foi tentar, na limitação da mente humana, entender os caminhos de Deus. Somente um coração sincero e dominado pela fé pode alcançar esse objetivo. E Jó possuía um coração assim. A sabedoria é o tema do capítulo 28 do livro de Jó, que traz uma poesia dividida em 3 partes. Primeira parte: a pesquisa humana não pode alcançar a sabedoria. Nos versículos 1 a 13, o autor compara a nossa sede de conhecimento à procura por pedras preciosas. Ainda que os mineiros tenham acesso aos diamantes, não são suficientes para lhes assegurar a sabedoria. A segunda parte é a seguinte: a riqueza humana não pode comprar a sabedoria. A sabedoria é muito cara para ser adquirida com bens materiais. Nenhum tesouro bastaria para comprar as respostas para as questões, como quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nem inteligência, nem riquezas podem nos ajudar nesse ponto. E a terceira parte: Deus tem a verdadeira sabedoria. Os últimos versículos trazem a conclusão lógica. Somente o Senhor, que criou o universo e firmou as suas leis, possui todo o conhecimento. A beleza e o equilíbrio da natureza são um indício dessa verdade. Ele é a própria essência da sabedoria. Ser sábio significa enxergar a vida através dos olhos de Deus. A resposta para as perguntas que atormentam Jó só poderá ser encontrada no coração de Deus. O livro de Jó contrapõe a limitação humana à existência da sabedoria divina. Se a inteligência e a bondade de Deus excedem nosso entendimento, isso significa que ocorreram fatos que seremos incapazes de compreender. Por outro lado, o Senhor sempre reverterá esses fatos em nosso benefício. Confiar significa abrir mão dos porquês. Confiança demanda conhecimento. Dar o passo da fé, descansando na sabedoria do Senhor, é uma grande aventura. Quanto mais clara é a visão que temos de Deus, mais fácil é confiarmos nele. Ao mesmo tempo, são as dificuldades que atravessamos juntos que nos levam a enxergá-lo melhor. Ele nos faz crescer através das crises. Faz-nos orar como Jesus, pedindo que seja feita a vontade do Pai. E nos faz crer que isso será obrigatoriamente o melhor. Tivemos a oportunidade de conhecer a opinião de Satanás, a da mulher de Jó,
a de seus amigos com relação ao sofrimento. E agora, vamos saber a resposta de Jó. Coisas ruins acontecem porque Deus pode fazer o que quiser. Jó possuía um conceito elevado da soberania de Deus. Para ele, o Senhor tinha o direito de fazer tudo o que desejasse, porque era o Criador e o sustentador do universo. Desde o início do livro, Jó reconhece o poder e a autoridade de Deus. Ele acredita que o homem não tem condições de exigir nada de Deus. Tudo o que ele possuía fora recebido dos céus. Se algo lhe fosse tirado, não teria do que reclamar. Para Jó, existiam duas verdades inquestionáveis. A primeira era que tudo o que acontecia provinha de Deus. A segunda era que o Senhor podia fazer o que quisesse. E eu pergunto, quais as implicações do raciocínio de Jó? Por um lado, o reconhecimento da soberania divina permitia-lhe se emancipar da doutrina das retribuições. A partir do instante em que Deus não se achava obrigado a corresponder a expectativas, o sofrimento dos justos se constituía numa possibilidade real. Isso refutava a tese de que todos os sofredores eram homens em pecado. Por outro lado, a visão de Jó colocava-o diante de um novo problema. Se Deus era bom, por que não usava a sua onipotência para eliminar o sofrimento? Quando ele chegava a esse ponto, ficava sem respostas. Ainda hoje, muitos se veem diante de um dilema ao cogitarem o enigma do mal. Hoje em dia, as pessoas dão mais importância à bondade de Deus, assim como nos dias de Jó davam mais importância ao seu poder. No Velho Testamento, homens e mulheres viviam debaixo da lei e só conheciam governos autoritários. Hoje, estamos debaixo da graça e vivemos em regimes democráticos, na maior parte do mundo. Como cidadãos e consumidores, temos cada vez mais consciência dos nossos direitos. Mas quer diminuamos a bondade do Senhor, quer sacrifiquemos o seu poder, obteremos explicações inadequadas para o enigma do mal. Para Jó, o Senhor era o Deus soberano, e era muito doloroso que na sua soberania ele houvesse escolhido tratá-lo como um inimigo. Ele esbarrava no mistério de um Deus justo que afligia os justos. E Jó inicia o seu último pronunciamento, lamentando a perda do que lhe era caro, seus filhos, sua paz e, mais ainda, sua amizade com o Senhor. Ele relembra os bons tempos do passado e fica com saudades. Ele diz que, como havia optado pela santidade, esperava colher uma vida feliz. No lugar disso, encarava a aproximação de uma morte solitária. Ele chora a perda da dignidade, da saúde e dos entes queridos, e, acima de tudo, lamenta o distanciamento do Criador. E Jó questiona, por que todo esse sofrimento? E responde, não porque eu tenha falhado gravemente, mas porque o Senhor assim o quis. Ele teria o poder de conduzir os acontecimentos de outra forma, todavia não o fez. Isso é doloroso, mas ele está no seu direito. O que eu não posso aceitar são as acusações de que tenha provocado a minha própria ruína. Para deixar claro, Jó começa a descrever como havia sido o seu comportamento. A lista caluniosa de pecados que ele faz lhe atribuíra, ele contrapõe outra, verdadeira, de acertos e virtudes. Jó sabia que era um homem íntegro. Fim das palavras de Jó. Ele não tem mais nada a dizer. Fez a defesa da sua causa e assinou. E agora, cabe a Deus se manifestar. Jó agarrou-se tenazmente à sua justiça. Jó deseja que o Senhor fale,
Para ele, o silêncio divino implicará concordância. Significará que o seu raciocínio prevaleceu. Jó já conseguira calar Satanás, sua mulher e seus amigos. E eu pergunto, silenciaria finalmente o próprio Deus? Mas nós vamos continuar depois para entender realmente o livro de Jó e o enigma do mal. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos, porque conhecemos um Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, e para quem não haverá nada demasiadamente difícil. E nesse dia de hoje, entregamos a Ti a nossa vida, crendo e confiando que o Senhor está olhando e cuidando de cada um de nós. E por isso, nesse dia, nós agradecemos, porque sabemos que sem o Senhor, nada poderíamos fazer. Mas contigo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Entregamos a Ti a nossa vida e sabemos, Pai, que todas as coisas colaboram conjuntamente para o nosso bem, que o Senhor tem o melhor para nós e que, eventualmente, o sofrimento, a dor, ele é algo que acontece em nossas vidas, muitas vezes, como aconteceu com a vida de Jó, sem que ele estivesse no pecado, mas por uma conduta permissiva do Senhor. E em nome de Jesus, que o Senhor venha neste momento ao encontro das pessoas que estão passando por tribulações, dificuldades, dores e sofrimentos, e que elas venham entender que tudo está no controle de Deus e tudo isso pertence à sua soberania, mas que as pessoas venham entregar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério ao Senhor, crendo e confiando na resposta, no melhor, em nome do Senhor Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.